Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Olá, sou Ideli Salvati, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. E vamos dar início a mais um Brasil da Gente. Toda quarta-feira, às 17 horas, nós estamos aqui pelo canal do YouTube da TV PT, também pelo Diário do Centro do Mundo, pela TV 247, pela revista Fórum e pelas redes sociais da Fundação Perseu Abramo. E no Brasil da Gente, sempre a gente traz temas importantes, temas sobre a vida, o cotidiano das pessoas. Lembramos o que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram, mas também, muito atentamente, estamos aqui apresentando como o golpe, o Temer, o Bolsonaro, vem destruindo tudo isso. Mas estamos num ano de esperançar. Então, o Brasil da Gente de hoje vai trazer duas personalidades muito importantes. A primeira delas, o nosso querido mineiro, Patrus Ananias, que foi vereador, prefeito de Belo Horizonte, está no 3º mandato de deputado federal, mas ele foi um dos mais importantes ministros do presidente Lula, ele foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e da presidenta Dilma, o ministro do Desenvolvimento Agrário. E o nosso segundo convidado é o Fausto Augusto, que é diretor técnico do DIEESE, esse importante organismo, organização que tanto auxilia o movimento sindical e os trabalhos de inúmeras entidades e de inúmeras personalidades em todo o Brasil. Mas, como sempre, antes de chamar os nossos convidados, nós vamos ver o vídeo de abertura. Então, produção, roda o vídeo que vocês prepararam para nós sobre os temas de hoje. A fome é um problema histórico no Brasil. Não à toa, a erradicação da miséria foi o primeiro compromisso assumido por Lula ao se tornar presidente em 2003. Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Entre 2004 e 2013, durante os governos do PT, os resultados do programa Fome Zero, aliados a políticas de combate à pobreza e à miséria, se tornaram visíveis e, em 2014, a ONU publicava que o Brasil havia saído do mapa mundial da fome. Essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos, valorizou o salário básico, aumentando em 71% seu poder de compra nos últimos 12 anos. Com isso, reduzimos a desigualdade. 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria desde 2003. Além de políticas econômicas, políticas sociais e de transferência de renda foram fundamentais para mudar a vida dos mais pobres. Mas, infelizmente, desde o golpe de 2016, temos assistido à destruição das inúmeras iniciativas criadas pelos governos petistas para combater a miséria. A fome volta a ser notícia e a fila dos ossos se torna o retrato do Brasil de Bolsonaro. Você vê uma criança morrer porque não ingeriu as calorias e as proteínas necessárias, porque a sua mãe não teve sequer leite para sustentar os seus filhos. Essa gente que nós temos que representar, essa gente que nós temos que ter em conta, que é para isso que nós existimos. Sejam muito bem-vindos, meu querido Patrus Ananias e meu querido Fausto Augusto. A gente viu aí no vídeo, tanto esforço, e infelizmente estamos agora, novamente nesta situação de aumento da miséria e crescimento, voltamos ao mapa da fome. Patrus, você que teve tanto esforço, tanta contribuição, é duro ver
a fome voltando de maneira tão grave e também, né, o aumento da miséria? Lili, mais uma vez, a minha saudação a você, ao Fausto, a todas as pessoas que estão aí nos vendo, ouvindo, que estão sintonizadas conosco. Eu nunca esqueço, Lili, a alegria que eu tive quando ouvi a notícia de que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Fiquei muito emocionado. E lembrei todos os esforços que nós fizemos no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma. Eu estava, então, exercendo o Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo da Dilma. Foi um momento de muita emoção. E hoje nós estamos vivendo realmente um quadro trágico, dramático. Um país como o Brasil, um país belíssimo, um país continental que pode produzir alimentos o ano inteiro, condições climáticas favoráveis, terras boas. Ainda somos, apesar do nosso descuido, desperdício, a maior reserva hídrica do mundo. Então, é inaceitável. A fome é inaceitável em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Mas num país continental, um país com os recursos do Brasil, é uma afronta à dignidade humana e uma afronta ao nosso país, ao nosso povo, à nossa soberania. Nós constituímos na Câmara dos Deputados e no Senado uma frente mista, deputados, senadores, a frente parlamentar em defesa da soberania nacional. E nós entendemos que país soberano é país que cuida, em primeiro lugar, do seu povo, garantindo a todas as pessoas, sem excluir ninguém, os direitos básicos que possibilitam uma vida digna. E o primeiro degrau da cidadania, da dignidade da pessoa humana, é a alimentação. Então, nós temos que colocar a questão da alimentação no campo dos direitos. O nosso povo ensina muito bem. De barriga vazia, ninguém pensa. A gente pode ir além. De barriga vazia, ninguém vive. Então, a alimentação é o primeiro degrau da cidadania, é o primeiro degrau para o acesso a outros direitos. A educação pressupõe a saúde. A saúde pressupõe a alimentação saudável. Então, é uma afronta o que nós estamos vendo no Brasil hoje. A volta assintosa da fome, né? Pessoas pedindo esmola, pessoas batendo nas nossas portas para pedir resto de comida, disputando osso. É inaceitável isso. E junto com a fome, a volta da miséria, né? As pessoas perdendo a sua dignidade, o aumento assustador de pessoas, famílias inteiras, crianças, jovens, pessoas idosas em situação de rua, pessoas que não têm um cantinho de seu para poder morar, né? O convívio familiar e, acrescentando a tudo isso, o aumento assustador também do desemprego. Exatamente tudo isso é porque nós não temos, Ibeli, um projeto nacional. O Brasil hoje está a serviço dos interesses do grande capital. Se tem gente passando fome, miséria, desemprego, gente na rua, tem gente ganhando também. Muitos estão perdendo, a grande maioria, mas a minoria ganhando tudo. O sistema financeiro, os bancos, as grandes empresas multinacionais, mas também algumas empresas nacionais acopladas a esses interesses que não são os interesses superiores do povo brasileiro. Então, nós temos que ter clareza disso. O golpe que afastou a presidente Dilma foi um golpe a serviço dos interesses do capital. E sobre isso nós vamos aprofundar hoje aqui as nossas reflexões para mostrar que a miséria, a fome, não é vontade de Deus, não é destino dado. A fome, a miséria, o desemprego estão presentes no Brasil por conta de políticas que foram e estão sendo implementadas no atual desgoverno, que não tem nenhum compromisso com a vida, com as pessoas, com o bem comum, com o projeto nacional brasileiro. Eu penso que tudo isso começou até mesmo antes dessa triste era do desgoverno Bolsonaro. Começou quando nós tivemos o golpe que afastou a Dilma, que foi um golpe dado para atender aos interesses do capital. É isso aí, Patrus. E como o Fausto, né, é do Diese, provavelmente, né, ele vai falar aqui muito de números, né, de dados, de estatísticas. Como eu sou da área de ciências exatas, tá, Fausto?
eu selecionei aqui para a gente, né, conversar uma demonstração gráfica disto que o Patrus falou. Porque o Patrus falou bem claramente. Nós, nos governos Lula e Dilma, nós fizemos políticas públicas para diminuir a pobreza, para eliminar a fome. Então, todo mundo conhece aquela famosa pirâmide social, né? Muita gente, né, pobre, miserável, um tanto de gente lá na classe média, né, baixa, média, e bem pouquinha gente lá em cima. Os governos Lula e Dilma fizeram um losango, né? A maior parte da população ficou no meio ali da renda, né? Na classe média, como a gente chama, média baixa, média média. E, né, também a diminuição dos ricos. E depois isso daí, com o golpe, com o Temer e o Bolsonaro, de novo, o losango voltou a ser pirâmide. Foi isso que aconteceu, Fausto? Você pode falar um pouco, explicar melhor esta situação, entende, de inclusão social e exclusão social, que foram as políticas, né, que nós fizemos de incluir e eles de excluir? Primeiro, cumprimentar a todos aqui, cumprimentar a Ideli, cumprimentar a Patrus, é um grande prazer poder estar aqui dividindo essa mesa com vocês, esse programa com vocês e todos que nos ouvem, né, que nos assistem. Mas foi isso mesmo, Ideli, a gente assistiu uma série de políticas ao longo dos governos Lula e Dilma que alterou sensivelmente a pirâmide, né? E alterar a pirâmide para um losango não é qualquer coisa, né? Porque nós estamos falando em recolocar um conjunto, colocar, na verdade, né, na história do nosso país, a maior parte da base da pirâmide sequer chegava ao mercado consumidor. Foi colocar um conjunto bastante expressivo da população que antes não sequer acessava o mercado consumidor como sujeitos econômicos e de consumo. Isso foi bastante significativo, não só para a vida das pessoas, mas, claro, principalmente para a vida das pessoas, mas também para que você pudesse dinamizar o nosso mercado, dinamizar a nossa indústria, dinamizar a economia local, e eu acho que quero chamar bastante atenção disso, porque quando a gente fala da luta, nós falamos de várias desigualdades, né? Nós temos que enfrentar e enfrentamos a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, mas também a desigualdade regional. A diferença da pobreza no Brasil ela é gritante, né, entre as regiões sul e sudeste, principalmente com a região norte e nordeste. E as políticas sociais foram construídas e, de alguma forma, avançaram muito nisso. O Patrus está aqui, é um imenso prazer discutir isso com o Patrus, porque, sem sombra de dúvida, o Bolsa Família foi uma das grandes criações desses dois mandatos, desses conjuntos de mandatos, né, que se colocou. Foi uma política fundamental, porque deixou a questão da pobreza e da alimentação deixou de ser uma política focada e passou a ser uma política de Estado. Vamos ver aí esse debate que a gente teve agora em relação ao tal do Auxílio Brasil, que até o Bolsonaro se rende ao debate do Bolsa Família. Eu acho que é importante a gente lembrar sempre disso. A gente viu toda a discussão do auxílio emergencial, né, em que mais de 60 milhões de pessoas aí durante a pandemia estavam com dificuldades para manter o mínimo para a sua sobrevivência. E também, por outro lado, eu quero chamar a atenção da política do salário mínimo, porque foi a política de valorização do salário mínimo que, de alguma forma, conseguiu puxar e construir essa chamada classe nova, classe média, que foi construída nesse período, porque os salários cresciam, né, e ao mesmo tempo que você mantinha a inflação controlada, ou seja, esse debate que nós estamos hoje. Aí, Delícia, você me pergunta o que aconteceu. O que aconteceu é muito triste porque hoje nós estamos vivendo num país em que nós temos mais de 20 milhões de pessoas que passam fome. Mais de 40 milhões de pessoas não têm segurança alimentar, ou seja, falta para eles uma das 3 refeições que o presidente Lula falou aí na abertura do programa. E nós temos hoje metade da população, eu gosto de insistir muito nesse número, metade da população vive algum grau de insegurança, ou seja, ele não sabe se no dia seguinte ele vai ter comida no prato. É muito grave o que a gente está assistindo, as causas são diversas, né, mas principalmente o olhar para o pobre, o olhar para aqueles que precisam do trabalho, simplesmente foi desorganizado, foi colocado na mão do mercado, e a mão do mercado a gente sabe o que significa, né? Você retira dos que menos têm para dar para os que mais têm. É o que a gente assistiu na pandemia e é o que a gente está assistindo agora nesse atual período também. Então, quando a gente olha para tudo isso, é bastante triste. Falando de pandemia, né, também, é bom lembrar que a desigualdade bateu também na pandemia, porque a maior parte dos 660 mil mortos aconteceram nas periferias, aconteceu com a população negra,
aconteceu nas regiões mais pobres desse país. Então, a desigualdade que a gente combateu de maneira muito pesada, muito efetiva, ela rapidamente se espraiou novamente a partir de 2016 e principalmente a partir de 2018. Fausto, nós fizemos os 2 programas anteriores, tratou da história do preço dos combustíveis, né? E não tem melhor exemplo do que tirar do povo todo para dar, entende? Para os acionistas, né? Para os ricos, entende? Para os diretores da Petrobras, né? Hoje está, né? Eu vi nos jornais, eles ganharam quase 40 milhões o ano passado, a diretoria da Petrobras, né? Mas, Patrus, no vídeo tem o discurso de posse do Lula, né? Aquele famoso, que ele diz que ele vai ficar feliz da vida se ao final do mandato as pessoas, né, puderem comer de manhã, ao meio-dia e à noite, tá? Mas não é fácil garantir 210, então, são mais de 217, a gente não sabe, porque, né, faz tempo que não tem o censo, milhões de café da manhã, almoço e janta todo dia. Então, Patrus, o que a gente fez de mais importante? 3 ou 4 coisas mais importantes que a gente fez para Dilma depois estar lá na ONU, né, comemorando a saída do mapa da fome, né, do Brasil do mapa da fome. O que foi de mais importante, Patrus, que a gente fez para acabar com a fome no Brasil? Eu penso, Ireli, que foi a criação do nosso ministério, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, integrando as políticas do Fome Zero, ou seja, todas as ações do nosso governo, todas as políticas voltadas para erradicar a fome no país. E aí eu lembro, nós constituímos já no início o programa Bolsa Família, um programa exitoso, integramos o Bolsa Família com as políticas públicas da assistência social. Me lembro muito bem que das primeiras medidas que nós tomamos no Ministério foi integrar o Bolsa Família com o programa de erradicação do trabalho infantil, com o PET, e a integração do Bolsa Família com os CRAS, com os Centros de Referência da Assistência Social. Integramos o Bolsa Família e as políticas públicas da assistência social com as políticas públicas da segurança alimentar e nutricional. Levamos pelo Brasil afora os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos. Integramos também com as políticas de apoio à agricultura familiar, e 2 delas devem ser lembradas aqui, o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que é um programa exemplar, compra dos pequenos agricultores familiares na safra. Quem conhece a realidade agrícola sabe, se tudo correu bem, se choveu direitinho, se o tempo foi bom, está todo mundo colhendo e o preço cai. Os ricos guardam, os pobres e até mesmo os médios produtores têm que vender para pagar suas contas e dívidas. O Estado chega e compra da agricultura familiar por um preço justo o que eles produziram e encaminha esses alimentos para as pessoas, as famílias, as comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar. Então, foi esse conjunto de ações que possibilitou que nós virássemos a página e tirássemos do Brasil a fome, que infelizmente está voltando. Mas eu penso que a ação do Ministério, integrada aí, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as políticas do Fundo Zero, Programa Bolsa Família, integrada com as políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós integramos também com as políticas das condicionalidades, integramos essas políticas com a educação, com a saúde. Então, eu considero fundamental a integração das políticas públicas. Cada política pública tem a sua identidade, tem a sua história, tem a sua marca, mas todas as políticas públicas convergem para promover a vida, para promover o bem comum, para criar condições dignas e humanas de vida para toda a boa gente brasileira. Então, nós buscamos sempre essa integração das políticas públicas, Bolsa Família, assistência social, segurança alimentar, agricultura familiar, educação, saúde, sempre com esse objetivo, possibilitar que todas as pessoas tenham acesso aos bens fundamentais da vida. Então, penso que por aí é que nós iniciamos esse trabalho belíssimo para erradicar a fome e a desnutrição do Brasil e garantir a todo o nosso povo esse direito fundamental, direito sagrado. O
direito ao pão nosso de cada dia, o direito à alimentação saudável, como disse de maneira inesquecível o presidente Lula, as 3 refeições diárias. E nós queremos que essas 3 refeições diárias sejam refeições também de qualidade, com alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a vida. Foi por aí que eu penso que nós... Depois, é claro, né, Deli, vieram políticas outras extraordinárias. Mas como você pediu para exemplificar 3 ou 4, eu fico por aqui, né? Poderíamos falar de muitas outras, né? Programa Luz para Todos mais que foram somando aí, agregando valor. Cruz, vai ter mais perguntas aí, você vai poder, né, detalhar mais coisas, tá? Agora, antes do Fausto complementar aí com mais algumas informações importantes, né, do DIEESE e tal, o povo está enfurecido com o preço das coisas, né? O preço do alimento, o preço do botijão de gás, o preço da gasolina, do diesel, é só reclamação, né? Então, nós vamos mostrar aí, né? Antes de eu fazer a pergunta para o Fausto, vai ter aí uns comparativos de preço, né? Da nossa época, dos governos Lula e Dilma, e agora, né? Depois de golpe, Temer e o bolso caro, né? A gente chama de bolso caro. E Fausto, você já tocou na pergunta, né? Na resposta anterior, a questão do controle da inflação, né? Era uma obsessão, né? Nossa, eu lembro, né? Como ministra, como senadora, era obsessão, tinha que controlar a inflação, porque a inflação bate diferente nas pessoas, né? Quanto mais pobre, a inflação é maior. Você pode detalhar um pouco mais, entende? Como que controlar a inflação é importante e por que a inflação é pior para quanto mais pobre a família? Dele. Primeiro porque o mais pobre depende muito de um conjunto muito limitado de bens de consumo, né? Ou seja, nós estamos falando principalmente de alimentos. E a inflação que a gente está vivendo agora, em especial nesses 2 anos, são inflações que pegaram de maneira muito efetiva o alimento. O exemplo disso foi o aumento do preço da carne, né? O preço da carne dobrou em um período de 1 ano. E é bom lembrar, né? O Brasil é o recordista mundial de produção de proteína animal e, ao mesmo tempo, a carne, na verdade, desapareceu da cesta de consumo da mesa do trabalhador. A gente está vendo o absurdo de frigoríficos vendendo osso para as famílias, né? Algo que é aviltante, né? O que a gente tem assistido recentemente ao longo dessas questões. Agora, o Patrus lembrou de muitas questões importantes, eu acho que o PAA é um exemplo fundamental para a gente entender que controle de preços ele não se dá só com taxa de juros que aumenta o desemprego, que esfria a economia. Controle de preço, controle de preço não, né? Nós não chamamos de controle, né? Mas a estabilização do preço, manter a inflação baixa, passa por uma política efetiva em alguns setores estratégicos, os setores de alimentação é um deles. O fortalecimento da agricultura familiar ajuda muito para você ter preços ao longo prazo mais condizentes, né? Você garante o aumento da produção. Uma das tristezas que nós estamos assistindo no nosso campo, Ideli, é que nós estamos perdendo cultura, né? A cultura da soja, da cana e do gado está substituindo aquilo que a gente coloca no nosso prato, o arroz, o feijão, a abobrinha, o café, enfim, tantas outras culturas que são fundamentais. Tudo isso está sendo substituído por um modelo agroexportador que coloca o Brasil basicamente dependente da taxa de câmbio, que foi o que está acontecendo hoje. Uma outra questão que é importante são os estoques reguladores. É assustador como o governo Bolsonaro simplesmente, na verdade, começou no governo Temer, mas zerou no governo Bolsonaro, simplesmente acabou com a Conab. E aí você não tem nenhum tipo de estoque regulador e o preço fica a sabor do mercado. E é bom lembrar que o preço do arroz, por exemplo, que subiu no começo de 2020, é um absurdo, porque o Brasil produziu muito no primeiro semestre, chegou a exportar, e no segundo semestre disparou, né? Um pacote de arroz chegou a quase R$40. E por que isso aconteceu? Porque simplesmente você, inclusive, ajudou a abastecer os estoques reguladores europeus e asiáticos, por exemplo. Então, o Brasil simplesmente abandonou uma política de estoque regulador que é muito antiga, não é nem do nosso tempo, né, Patrus? É da época do Getúlio a discussão dos estoques. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente vai vendo o que significa. E a outra ponta é a discussão da Petrobras. A Petrobras, que devia ser, como o presidente Lula lembrou muitas vezes, né, nosso bilhete de passagem para o futuro,
ele está se transformando no nosso movimento ao passado, porque boa parte da inflação que a gente está assistindo ao longo desse ano tem a ver com o preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis, a gente tinha ali no final de 2016, só para lembrar um pouco, R$ 3,75 era o preço do litro da gasolina. Hoje o preço da gasolina passa dos R$ 7,00 na maioria dos estados. É só para a gente pensar um pouquinho o que isso significa. É claro que a gasolina é para quem tem carro, mas o óleo diesel pega todo mundo, né? O botijão de gás é um absurdo. O botijão estava em R$ 60,00, agora nós estamos com o botijão batendo R$ 130,00. As pessoas estão voltando a cozinhar com lenha. Metade das famílias mais pobres voltaram a cozinhar com lenha. Ou seja, nós estamos num processo de desestruturação da nossa base econômica. Eu sempre lembro disso, sempre é importante a gente aventar. Não é só uma questão dos pobres, porque isso não é uma discussão da economia da pobreza, isso é uma discussão da economia em geral. Porque quando o pobre lá na ponta passa fome, a classe média deixa de receber, deixa de ganhar, deixa de vender, e aí você vai acelerando este processo de desorganização econômica que a gente está vendo. Nós estamos hoje com inflação alta, taxa de desemprego alta, uma economia que não cresce e agora com uma taxa de juros já de 2 dígitos, retirando o dinheiro dos mais pobres e colocando na mão do sistema financeiro. É isso, Fausto. A gente vai detalhando e sempre chega no mesmo, né? Eles estão governando para os que têm, para os ricos. E quem está pagando a conta é a maioria da população, a pobreza, né? Então, Patrus, eu lembro que sempre tinha, né, aquela discussão que até é bíblica, né? Dar o peixe a ensinar a pescar. Né? Como se fosse possível fazer uma coisa ou outra. Porque enquanto a pessoa aprende a pescar, né, se ela não tem nada para comer, ela não chega nem a aprender porque morre, né? Então, nos nossos governos, a gente trabalhou muito nessa lógica, né, de oportunidade de trabalho, né, de garantir renda, era obsessão, tá? Então, naquelas questões que eu, né, pedi para você detalhar mais, talvez fosse o caso, né, de ver mais esse detalhamento aí da obsessão de garantir trabalho, emprego e renda. Aí eu penso, viu, Ideli, Fausto, eu penso que nós precisamos retomar a questão do desenvolvimento. Claro, né? Para nós garantirmos condições humanas dignas de vida para toda a população brasileira e contribuirmos também, né, no cenário mundial, de uma forma positiva, com os povos irmãos da América Latina, da África, eu penso que nós precisamos integrar a questão econômica com a questão social, na perspectiva do desenvolvimento integral e integrado. No passado foi colocado muito essa posição, né? Crescer ou distribuir. Nós mostramos no governo do presidente Lula, depois no governo da Dilma, mostramos, né, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e outras políticas públicas, que a inclusão promove o crescimento econômico. O Bolsa Família, por exemplo, levou, né, as pessoas começaram a receber os seus recursos e começaram a comprar, aquecendo o comércio local, regional. Aqui na minha cidade, Belo Horizonte, a capital de Minas, nós vimos aqui nos bairros mais afastados uma coisa extraordinária, né? A presença do comércio, que os pobres começaram a comprar primeiro alimentos, depois também melhorar suas condições de vida, melhorar suas moradias, roupas, enfim, ter acesso aos bens e serviços básicos da vida. Hoje está fechando. Você anda hoje pelos bairros mais empobrecidos de Belo Horizonte, interior de Minas, que eu estou fazendo, é uma coisa assustadora. Tudo fechou. O desmonte dessas políticas públicas sociais, especialmente pelo desmonte desse programa altamente exitoso, que o mundo inteiro reconheceu, que foi o programa Bolsa Família. Né? Então, eu penso que essa questão de nós pensarmos a questão econômica, que é fundamental, é claro, para gerar emprego, nós temos que aquecer a economia. Nós sabemos, por exemplo, que a construção civil, a construção em geral, é fundamental para gerar empregos para trabalhadores, né, menos escolarizados. Nós temos que pensar também o desenvolvimento industrial em outros setores, aquecer o comércio através de políticas públicas, essa questão da retomada, que o Fausto colocou muito bem, a retomada da agricultura familiar, até para preservar também, né, manter as pessoas, as famílias, às vezes comunidades inteiras, comunidades tradicionais, no campo, produzindo alimentos e tendo a sua vida adequada, a sua vida familiar, comunitária. Então, o desmonte de tudo isso é que provoca esse desacerto. Agora, é fundamental, então, nós pensarmos um projeto nacional para o Brasil.
E esse projeto nacional pressupõe a inclusão do desenvolvimento no sentido mais integral. A dimensão econômica, sim. O setor privado tem o seu espaço. O mercado tem o seu lugar. O que nós não podemos limites da ação do setor privado, do mercado, considerando o projeto nacional, as exigências maiores do povo brasileiro. Aí entra, por exemplo, a questão muito bem colocada também aqui pelo Fausto, por você, que é a questão dessa exportação. O país tem que, em primeiro lugar, como eu disse e reitero, um país soberano, ele cuida, em primeiro lugar, do seu povo. Um país com as possibilidades de produção agrícola no Brasil tem que produzir alimentos, em primeiro lugar, para a sua população e exportar o excedente. Isso é uma questão fundamental. É inaceitável um país que exporta ali do lado e está importando arroz, importando feijão, a carne, os alimentos no preço que estão. Isso é inadmissível num país como o Brasil. Foi exatamente por isso. Nós não temos hoje um projeto de nação. O Brasil hoje funciona como um apêndice do mundo. Nós produzimos aquilo que eles querem comprar de nós. E nós precisamos produzir, em primeiro lugar, aquilo que o povo brasileiro precisa para consumir e para ter uma vida digna, né? Então, eu acho muito importante, nesse momento, nós buscarmos essa concepção mais integrada do desenvolvimento. Eu estou convencido, eu não estou ficar falando muito do Bolsonaro, senão a gente entra em depressão. É muito triste. Está na hora, nesse ano de 2022, pré-candidatura do Lula, as eleições, está na hora de nós colocarmos os nossos desejos, os nossos sonhos, o país que nós queremos, retomando o que nós já realizamos, mostramos que é possível fazer, mas também colocando alguns ingredientes novos, no sentido de pensarmos um projeto de nação à altura das possibilidades do Brasil e do povo brasileiro. É isso aí. E às vezes as pessoas não se dão conta, né, Patrus? Você foi falando, eu lembrei de vários, mas eu vou só citar um. O Luz para Todos, né, que você já falou também, certo? Foram quase 15 milhões de ligações, né? O que é que as famílias compraram em primeiro lugar quando tiveram a energia? Com certeza compraram uma geladeira. Com certeza compraram uma televisãozinha. Olha a aquecida que deu no comércio, na indústria, né? Entende? Então, você dá o direito e isso movimenta, né, a economia, tá? E Fausto, voltando aos nossos números, né? Menos emprego, menos salário, mais miséria, mais fome, né? Isso daí, os números não mentem, jamais, né? Nós tivemos toda a preocupação de, né, aumentar o emprego, de aumentar o salário mínimo acima da inflação, o crescimento da massa salarial, e aí depois eles vieram e desmontaram tudo, né? A tal da reforma trabalhista, acabaram com a CLT, né? Então, toda essa precarização e tal. E é interessante porque foi, inclusive, um jornal desses da direita, né? Que o chamava do PIG, né? O Partido de Imprensa Golpista, o Estadão, né? Ele saiu com uma reportagem agora. Nós temos quase 4 milhões de pessoas que estão há 2 anos sem conseguir emprego. Nem vão mais procurar, né? Mas nesta reportagem, o pessoal até vai botar aí na tela, tá? Tem uma coisa que é muito contundente, porque assim, ó, das pessoas que estão há 2 anos sem conseguir emprego, aonde é que cresceu mais? Foi exatamente nos pobres e miseráveis. Nos pobres e miseráveis foi 173% de crescimento de pessoas que não conseguem emprego há 2 anos. Entende? Se você pegar ali os melhorzinhos de vida, né? Classe B, entende? 53% não consegue emprego há 2 anos, tá?
são da classe B. Agora, para os ricos sobrou emprego. Entende? Então, mais uma prova inequívoca, né, Fausto, de que eles estão, né, o Temer, Bolsonaro, estão governando para os ricos. Tá? Então, você podia detalhar mais um pouco isso, Fausto? Porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que, né, esta política de beneficiar os que menos precisam de benefício, né? Então, Ideli, acho que é bom a gente voltar ali pela chamada proposta ali de 2016 do então vice-presidente, que né, depois do golpe se torna presidente ali, que é o Michel Temer, que vai falar da tal da ponte para o futuro, né? Que na verdade se mostrou uma pinguela para o passado, né? E por que isso? Porque a gente tinha uma taxa de desemprego que gerava em torno de 5% e nós já passamos de 12%. Né? Nós estamos com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, mas esse não é só o número, nós temos quase 30 milhões de pessoas subutilizadas. O que é isso? Ou seja, a pessoa não tem trabalho suficiente para colocar comida no seu prato, para alimentar a sua família, para garantir minimamente as condições de vida. Né? Nós temos aí metade quase do mercado de trabalho informal. E eles falaram na época da discussão da reforma trabalhista, ou seja, da deforma, da desconstrução dos direitos do trabalho, e isso ia gerar emprego. Vamos olhar ali de 2017 o que aconteceu com o emprego. Na verdade, a gente só destruiu empregos desde então. Eu me lembro do debate quando o presidente Lula anunciou a meta de 10 milhões de empregos. Né, e muita gente achava que isso era impossível de acontecer. Não só aconteceu os 10 milhões de empregos, a gente mais do que dobrou esse número de produção de empregos. Né? Então, eu acho que esse foi um dado importante. E importante dizer, não teve rebaixamento dos direitos trabalhistas nesse período. Ou seja, o que gera emprego é crescimento econômico, é distribuição de renda, é redução da desigualdade. E aí, ouvindo o Patruzzi, lembrando muito das políticas, né, dele, tem políticas que fazem os dois movimentos, eles melhoram a vida do povo e geram postos de trabalho. Um exemplo disso foi a Política Nacional de Cisternas, ou seja, o que foi a construção das cisternas no semiárido brasileiro. Né? Primeiro que garantiu segurança hídrica para as pessoas, que era talvez a nossa maior mazela desde as nossas histórias, né, com relação ao Nordeste. Mas, além disso, gerou emprego. Você tinha lá o trabalhador local que estava construindo aquelas cisternas dentro dos programas. Isso é importante de ser relembrado. Quando você colocou recursos, e eu vou lembrar sempre a discussão do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento da presidente Dilma, a grande inovação foi trabalhar com a ideia do investimento social. Porque se fala muito em crescimento econômico e vamos fazer grandes investimentos em obras, em estrada, mas é obra, estrada para quê? E ali estava muito claro, né? Você tinha um foco e o foco era o desenvolvimento social. Eu gosto sempre de lembrar de dois professores que eu tive, o professor Paul Singer, né, da economia solidária, que ajudou a gente a compreender que gerar emprego e renda não necessariamente são dos modelos capitalistas tradicionais. A gente pode e deve gerar trabalho, renda para as pessoas, e melhoria com consciência política, com olhar coletivo, e como a gente viu quantos empreendimentos, eu me lembro recentemente, há um tempo, a gente visitar as usinas, né, as pequenas fábricas ali de farinha no Nordeste, as pequenas fábricas do cacau, as pequenas fábricas do caju, o que isso significou para aquelas comunidades, sem todo o setor da pesca, que foi todo puxado por políticas equivalentes desse tipo, e, ao mesmo tempo, lembrar do professor Amir Cair, sempre lembrou que para a gente pensar o crescimento, a gente pensa de baixo para cima. Né? E a grande mudança é a gente inverter. Né? Para fazer o Brasil crescer, a gente precisa lidar com a pobreza do povo. Tem que voltar a colocar iogurte na cesta básica, sim. Tem que voltar ao pobre poder pegar avião e visitar a sua família do outro lado do Brasil, um país de dimensão continental que a gente vive aqui. Eu acho que essas são mudanças importantes que foram feitas e que precisam ser retomadas, né? E a gente tem espaço para isso. Como o Patrus lembrou, o Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país que produz muita riqueza. O problema é quem fica e quem se apodera dessa riqueza produzida. É bem isso, Fausto. E tem, assim, além da fome, né, do crescimento da miséria, acho que tem uma outra situação que tem uma visibilidade imensa. Quem anda pelos centros, né, pelas várias centrais das cidades, é o crescimento da população em situação de rua. Assustador, é assustador. E aí, Patrus, para a gente fazer as honras ao presidente Lula, né, nunca antes neste país alguém tinha feito um censo da população de rua.
e você foi, né, o ministro do Desenvolvimento Social que fez. Agora nós estamos nessa briga aí, né? Depois de tanta protelação, agora vamos fazer o censo esse ano, né? Então, o que foi? Por que foi tão importante fazer esse censo da população em situação de rua para ajustar as políticas, Patrus? É bom lembrar, né, Deli, que nós precisamos voltar a fazer censos no Brasil. Patrus, mas fundamental, né? Patrus, antes de você responder, eu esqueci. É que tem uma ex-moradora de rua que gravou para nós. Então, eu quero que você ouça, porque ela conta a história dela, entendeu? Que saiu, e agora o que ela está vendo. Então, vamos só um minutinho, aí depois você já vai continuar. Eu que esqueci, perdão. Meu nome é Joana, vivi em situação de rua há 10 anos. Há 8 anos eu estou fora da situação de rua. Faço parte do movimento de população de rua do Distrito Federal. Dos 8 anos que eu saí da situação de rua, o número de pessoas em situação de rua é absurdo agora. O agravante principal é a extrema pobreza, né? A falta de emprego, de educação, de dignidade para as pessoas, né? As pessoas que já estão em vulnerabilidade média passam para a condição de rua por falta de emprego, porque vão começar a mendigar o pão e sem conseguir emprego, dinheiro fixo para pagar aluguel e as coisas mínimas básicas, são obrigadas a ir para a condição de rua por causa dessa situação. É isso aí, Patrus, entende? Então, é o povo falando, né? Quando o povo fala, a gente tem que prestar muita atenção. É muito importante, é sempre bom ouvir o povo, né? Fundamental. Mas eu penso assim, sabe, Deli? Nós fizemos o censo, uma experiência belíssima, difícil, né? Porque a população de rua, que aumenta tanto no Brasil hoje, de forma assustadora, dramática, né? De uma forma aviltante, considerando o país que nós somos, né? E considerando também as exigências, né, da dignidade da pessoa humana. Então, é difícil você fazer um censo, porque a população de rua não tem endereço fixo, né? Eles mudam, né? Eles muitas vezes perdem também, as pessoas vão perdendo tudo, né? Vão perdendo, inclusive, a sua memória, a sua história, a sua dignidade. Imagina a pessoa morar na rua, não tem um canto, lembrando aquela música belíssima, né? Não ter um cantinho de seu, né? Para poder descansar, para poder conviver com a família, o espaço do descanso, da convivência familiar, né? Da alimentação saudável e tudo. A pessoa não ter esse espaço fundamental. Muitas vezes a população de rua está ligada também à questão da fome, da miséria extrema, do desemprego. A pessoa vai se desconstituindo, vai perdendo, né, a sua dignidade, né, vai perdendo as suas referências. É inevitável isso, porque a dignidade humana se faz também a partir dos direitos fundamentais, né, da alimentação, da moradia decente, do trabalho digno, etc. Mas foi uma experiência belíssima que nós fizemos, no sentido de identificar, né, onde estão os pobres, porque a gente tinha dificuldades para levar o Bolsa Família para essas pessoas, que às vezes são famílias e comunidades inteiras, muitas vezes, né? Então, nós fizemos esse trabalho hercúleo, com parcerias também, procurando envolver a sociedade civil, movimentos sociais, igrejas, para identificarmos. Mas eu quero deixar claro que foi uma experiência forte, belíssima, mas nós precisamos trabalhar na perspectiva de não termos que fazer censo de população de rua. Nós temos que trabalhar na perspectiva de superarmos definitivamente essa tragédia social que são pessoas, famílias inteiras nas ruas. Isso pressupõe políticas públicas vigorosas que hoje não existem no Brasil. Pressupõe políticas públicas relacionadas com o que nós estamos falando aqui, com alimentação, assistência social, trabalho decente, moradia, a um conjunto de ações voltadas para promover a vida, promover o bem comum, dentro desse projeto nacional, integrando o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, também colocando hoje em pauta a questão fundamental do meio ambiente, né? O desenvolvimento ambiental, né? O desenvolvimento cultural. Então, são questões fundamentais para nós integrarmos e retirarmos do Brasil essa tragédia de ficarmos procurando pessoas nas ruas. Muitos moram, às vezes, até moram em cemitérios, né? Muitos se escondem em buracos e recônditos, muitos perdendo a sua dignidade, não querem ser vistos, não querem ser encontrados. Isso nós temos que virar essa página no Brasil, e estávamos virando.
É importante lembrar isso, né? Nós retiramos do Brasil do mapa da fome, mostramos que é possível fazer, e agora estamos voltando de maneira dramática, né? E junto com a miséria, é importante integrar essas coisas, junto com a volta assustadora da fome, população de rua, o desmonte do nosso país, as privatizações, o fim, o desmonte das políticas públicas. Eu quero fazer um registro aqui rápido nessa questão, dizendo que o desmonte nós estamos vivendo no governo Bolsonaro, mas começou antes. O golpe que afastou a Dilma, eu estou convencido disso, foi dado para atender interesses econômicos. O Estado é rico, o Estado tem dinheiro, o Estado recebe impostos. Há uma disputa pelos recursos do Estado. Nós conseguimos, nos nossos governos, né, no plano federal, Lula, Dilma, mas também nos nossos governos municipais, experiência do município, nos estados, nós vimos trazendo os pobres para o orçamento, através dessas políticas públicas que nós mencionamos aqui, programa Bolsa Família, políticas de apoio à agricultura familiar, programa Luz para Todos, investimentos rigorosos na escola pública, na educação. Os ricos começaram a se sentir incomodados com isso. Um grande sistema financeiro, e eles se apropriaram, deram um golpe para se apropriarem dos recursos públicos. Então, o Estado mínimo não é Estado mínimo, é Estado mínimo para os pobres, para a classe média assalariada, bem lembrado aqui, para pequenos e médios empreendedores, e é um Estado mínimo para esse setor. Agora, é o Estado máximo de serviço dos interesses do capital. É bem isso. E nós estamos chegando ao final do nosso Brasil da gente, né? Então, aí, nos finalmente, e eu queria, além de passar a palavra, né, para o Fausto e para o Patrus se despedir, eu quero, como todo programa, eu sempre pergunto, né, Fausto, tem luz no fim do túnel? Não há a menor dúvida, né, Deli? Eu acho que a gente primeiro vai ser um ano da gente esperançar, né? Esperançar é não só ter esperança, como Paulo Freire lembrava a gente, mas a gente lutar para atingir esse nosso sonho, essa nossa utopia, a utopia de um Brasil mais justo, um Brasil mais igualitário, um Brasil que pode produzir para si e não produzir só para alguns. Eu acho que esse talvez seja a nossa grande meta, né? E uma meta também de fazer as disputas que precisam ser feitas dele. O Patrus lembrou ali, mas eu quero só trazer o dado. A Operação Lava Jato, ela ceifou 4,5 milhões de empregos nesse país. Ela significou 3,5% a menos no nosso PIB. Ela retirou mais de 40 bilhões, mais de 45 bilhões de reais dos impostos arrecadados. Eles falam muito dos 4 bilhões, mas eles retiraram 4,5 bilhões de impostos, 45,5 bilhões de impostos deixaram de ser arrecadados. Ou seja, tinha sim um projeto por trás de tudo isso, e o projeto era colocar a riqueza de novo na mão dos pequenos grupos de interesse econômico e dos grandes grupos internacionais. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer, e não há a menor dúvida que não só a esperança, mas há a vontade, a luta para que a gente possa mudar tudo isso. Existe um caminho, a gente já mostrou que é possível fazer muito diferente do que está sendo feito, e muito mais, inclusive, do que foi feito. Eu acho que esse também é o nosso desafio. Nosso desafio é que o Brasil que sai do governo Bolsonaro, que sai da pandemia, é um Brasil mais pobre, é um Brasil mais desigual, é um Brasil mais injusto, ele é um Brasil mais complexo e com menos instrumentos para lidar. É bom que a gente não esqueça que também um processo grande de privatização aconteceu, vendeu-se patrimônio no Brasil. Um dos problemas aí com relação ao petróleo tem a ver com o processo de privatização da Petrobras que está acontecendo, ou seja, as nossas riquezas estão sendo simplesmente dilapidadas, e aquilo que seria o nosso passaporte para o futuro vai se transformando ali num grande barril de ouro para um grupo muito pequeno, não só nacional como internacional. Mas não há a menor dúvida que a gente pode e deve construir um diferente. Na verdade, né, a gente, na verdade, já está construindo. E a gente já está construindo na luta e está construindo nesses diversos estados e prefeituras que a gente vai mostrando que é possível governar de uma forma diferente, colocando o pobre aí no orçamento, a disputa da economia a partir do mais fraco, a partir daquele que precisa e daquele que responde, né? Eu gosto de insistir que ele ia terminar com isso. Quando a gente coloca o recurso na mão do pobre, na mão do que mais precisa, ele faz a economia girar e ele não manda dinheiro para o exterior, como a gente viu recentemente, inclusive,
figuras do atual governo colocando dinheiro nos paraísos fiscais. O pobre investe no Brasil e acredita nesse país, e é em cima disso que a gente precisa trabalhar o nosso futuro. Obrigado, Fausto. E para você, Patrus, tem luz no final desse túnel? Tem. Primeiro, é muito bom ouvir o Fausto. Participar de um programa como esse, Deli, com você, com o Fausto, a gente começa a ver a luz no fim do túnel, né? Assim, as ideias, né? Pelos sorrisos das pessoas também, no seu caso. Mas eu vejo da seguinte forma também. Primeiro, eu quero concordar inteiramente com o Fausto e vincular o Lava Jato ao golpe que afastou a Dilma para atender aos interesses do capital. E para entender também interesses de nações poderosas. Não vou falar o nome aqui, não, né? Mas de nações que querem ter o Brasil como uma extensão dos seus domínios, né? E nós Quintal. É importante agora lembrarmos isso, né? 200 anos da nossa independência. Nós somos efetivamente um país independente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Nós somos plenamente um país soberano, voltado para atender o nosso povo. Agora, estamos celebrando também os 100 anos da Semana da Arte Moderna, em São Paulo. Eu penso que a Semana da Arte Moderna abriu os espaços para a nossa independência cultural, que nós precisamos também afirmar e alargar cada vez mais, né? Assim, então, nós mostramos que é possível fazer. Nós fizemos nos nossos governos. Nós retiramos o Brasil do mapa da fome. Nós viabilizamos políticas que se tornaram referência no mundo inteiro. Uma das alegrias que eu tenho mais toca o meu coração é lembrar que, quando estávamos à frente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, participando de eventos, de encontros internacionais, em todos os lugares do mundo, duas expressões em nossa língua, em português, se tornaram universais. Quando os representantes de todos os países se referiam ao Fome Zero e ao Bolsa Família, falavam em português. Então, tornaram-se referências mesmo, sabe? Então, nós mostramos que é possível fazer. E se fizermos, vamos fazer de novo. Nós estamos em 2022, sabemos que temos desafios pesados pela frente. Uma coisa que está me aquecendo muito o meu coração, eu tenho andado mais agora, né, tenho viajado pelas estradas de Minas, visitado aqui os bairros mais distantes de Belo Horizonte, conversando com as pessoas, eu estou muito feliz, porque nessas comunidades mais empobrecidas, a esperança não morreu. As pessoas preservam o canto, preservam a música, preservam o sorriso, preservam a luta. Então, é exatamente nesses espaços que nós temos que construir o nosso futuro. Nós mostramos que é possível fazer. Eu penso que nós temos que preservar a memória do que fizemos para retomá-la em novas bases. E, concluindo, eu penso que nós temos que colocar uma questão importante no debate nacional. Eu falei aqui de nós subordinarmos, né, os interesses privados, do mercado, aos interesses superiores do Brasil, do povo brasileiro, ao projeto nacional. Eu penso também que nós temos que rediscutir no Brasil o direito de propriedade, direito legítimo. Agora, nós temos que subordinar também a propriedade, seja ela urbana ou rural, às exigências superiores do interesse público. No passado, nós falávamos em função social da propriedade. Agora, nós temos que falarmos também em função social e ambiental da propriedade. O direito de propriedade é legítimo, mas como nós vivemos em sociedade, em comunidade, nós temos que subordiná-lo democraticamente aos interesses maiores da coletividade, da comunidade, do projeto nacional, do bem comum. Acertarmos bem os direitos individuais com os direitos sociais, com os direitos coletivos. Então, eu penso que nessa esperança de recuperarmos o passado e anunciarmos novos avanços no futuro, nós estamos aí prontos para virar a página. 2022, Lula presidente. Patrus e Fausto Augusto, muito grata, entende, pela participação. Um beijo grande, né, a cada um de vocês. Também a todas, né, que nos acompanharam aqui pelo canal do YouTube da TV PT, pelo Diário do Centro do Mundo, pela TV 247, pela revista Fórum e também pelas redes da Fundação Perseu Abramo. E na próxima quarta-feira, de novo, né, nós vamos estar aqui às 17 horas com mais um Brasil da Gente. Então, vem conosco, um beijo grande a cada um, a cada um.